Existe profetas nos dias de hoje? Uma pergunta que me foi feita há algum tempo. Recentemente também ela me foi feita no serviço. Surgiu uma profecia na internet aí, desses terroristas psicológicos, né? Pseudos profetas, falando que em maio, acho que dia 8 de maio, não sei, o mundo ia ter 3 dias, né, de escuridão total, né, no mundo inteiro. Veio 8, veio 9, veio 10 de maio e não aconteceu, a não ser à noite, né? Infelizmente não, né? Pela graça e misericórdia de Deus, porque a noite é necessária para a nossa vida, para o nosso descanso, né? O mundo ficou, né? 12 horas ele ficou na escuridão, né? Porque é o tempo em que a Terra circula em torno de si mesma, então ela fica atrás, a parte tem o Ocidente e o Oriente, né? O Ocidente fica atrás do Sol, então no Ocidente é noite. Aí passa-se 12 horas, ele volta a ficar na frente do Sol novamente. Aí passa-se mais 12 horas, né? Nós conhecemos isso como dia e noite. Então, né, tirando isso, né, a escuridão da noite, mas segundo as profecias que disseram, era 3 dias de 24 horas de escuridão total. Não aconteceu. E cadê esses falsos profetas? Sumiram. Muita gente ficou aterrorizada, muitas pessoas me perguntavam isso. Respondendo essa pergunta de uma maneira clara na palavra de Deus, primeiramente a gente tem que entender o que é um profeta, né? No sentido que esse pessoal fala de profetas, não existe, nem no tempo do Velho Testamento existia. Os que chamam de profetas hoje, na realidade a Bíblia proíbe isso, que é adivinhos, pessoas que fazem adivinhações. A adivinhação, mesmo usando o nome de Deus, ela é pecado. A palavra de Deus proíbe isso, né? Principalmente no Velho Testamento. Pessoas que fazem adivinhações, né? E que isso vai acontecer na sua vida, que aquilo vai acontecer na sua vida, né? E assim por diante, né? Você vai passar por um momento difícil, mas depois você vai se recuperar. Isso é a mesma coisa que as cartomantes fazem, isso é a mesma coisa que os necromantes fazem, isso é a mesma coisa que aquelas pessoas quiromancia, né, que leem a mão fazem. É a mesma coisa. Só se muda o aspecto, né? A pessoa só usa o nome de Deus e fala, né, que está sendo um profeta de Deus para trazer uma profecia. Isso é adivinhação, isso não é profecia. A palavra profeta, e se você estudar o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, os profetas no Velho Testamento não eram pessoas que somente falavam de coisas que iam acontecer no futuro. Eles traziam mensagens atuais para os seus dias. Basta você ler o livro do profeta Isaías, por exemplo. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Deixa eu ver aqui uma outra versão aqui, parece que essa versão aqui não tem o Velho Testamento. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 1 e 2. Presta atenção nisso aqui. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, isso aqui está falando do profeta Isaías e das experiências espirituais que ele teve com Deus no período desses reis, que são mencionados aqui: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reinos. Isaías viveu no período desses quatro reinos. Na realidade, isso aí a tradição diz, né, de 5 reinos, que no caso ele viveu também no período do rei Manassés, no início do período do rei Manassés, que era filho de Ezequias e que, segundo a tradição judaica, mandou matar o profeta Isaías. Segundo a tradição judaica, isso não está na Bíblia, não está nas Escrituras Sagradas, mas segundo a tradição judaica,
o profeta Isaías morreu cerrado pelo meio, em ordem do rei Manassés, filho de Ezequias. Né? No início do reino de Manassés, Manassés mandou matar Isaías. O texto bíblico dá a entender isso, que o texto bíblico fala que Manassés derramou muito sangue inocente. E um desses sangues inocentes que Manassés derramou foi dos profetas, provavelmente o profeta Isaías. Mas a gente vai dizer isso porque a gente não tem na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, uma afirmação clara sobre isso, a não ser em Hebreus capítulo 11, que fala que servos de Deus do passado morreram cerrados pelo meio. Né? Mas observa isso aqui. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Aí o que o Senhor vai falar? Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Versículo 3, para ficar melhor para entender. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Você quer uma profecia futurista? Isso aqui Isaías estava falando de coisas que iriam acontecer no futuro? Não. Ele está falando com pessoas no presente, e de coisas que essas pessoas estavam praticando no presente. O que era? E estava dizendo, ouvi, ó céus, prestai ouvidos tu, ó terra. Por quê? Porque o povo não estava prestando atenção. O povo de Israel não estava prestando atenção. Então, ele está chamando a terra, os céus e a terra como testemunha. Ele está chamando os céus e a terra como testemunha. E ele vai dizer, né? Deus vai dizer para o povo de Israel através do profeta: criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram, pecaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Então, qual que era o serviço do profeta? Falar do futuro? Profetizar, quando chegar perto das pessoas, dizer, eu profetizo uma bênção na sua vida? Tem muitas pessoas que se dizem profetas hoje que ficam falando isso. E é interessante que elas falam eu, né? E sempre os profetas do Velho Testamento diziam, assim diz o Senhor. Era o Senhor que falava, não eram os profetas. Não era eles que profetizavam bênçãos. Não. Eles falavam, assim diz o Senhor. E a mensagem aqui é uma mensagem presente. Ele está denunciando o pecado da nação. O fato da nação ter esquecido do Senhor, depois do Senhor ter-os exaltado, ter-os abençoado, ter-os colocado na terra prometida. E agora ele vai descrever os juízos que viriam sobre a nação. Os juízos futuros, aí que ele vai falar do futuro, os juízos futuros que viriam sobre a nação. Mas ele sempre vai exaltar a necessidade de arrependimento, de abandono do pecado, para que esses juízos não venham. Então, um profeta, ele é um porta-voz do Senhor, é alguém que fala em nome do Senhor, é alguém que tem a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor para o seu povo, chamando-os ao arrependimento, chamando-os a abandonar as suas práticas pecaminosas, a abandonar os seus erros, exortando-os que se acaso eles não se arrependessem, Deus os julgaria. Né? Mas mesmo assim, e o texto vai falar isso, mas mesmo julgando eles, tratando com eles, Deus também os restauraria. Então o profeta é alguém que fala em nome do Senhor. Né? Era um porta-voz, alguém que falava, que trazia a mensagem de Deus para o povo. E tinha profecias futuras? Tinha, mas eu creio que mais de 70% da mensagem dos profetas era atual, era para os seus dias, né, onde denunciava o pecado do povo, da nação, no caso ali a nação de Israel, da sua rejeição, da sua rebelião contra Deus e da necessidade que agora Deus tinha de julgá-los, de tratar com eles, de discipliná-los, de castigá-los. Eu pergunto a você, as pessoas que se dizem profetas hoje em dia, elas fazem isso? Não. Elas não fazem. Elas se dizem profetas porque elas supostamente teve visões, teve sonhos, teve revelações. E essas revelações, essas visões, esses sonhos são adivinhações. São adivinhações. Muitas das vezes adivinhações que levam as pessoas
a terem terror, a terem medo. Eu tive uma experiência na minha vida, uma experiência pessoal que eu estou contando aqui. Uma vez, um jovem recém-casado estava com seu filhinho novinho, o filho não tinha 1 ano ainda, e essa pessoa estava com medo muito grande. Aí, por que ela estava com medo? Porque alguém de uma determinada religião tinha falado com ela que se ela não fosse para a religião deles, para aquela igreja, para aquele grupo religioso, Deus iria tirar a filha dela, o filho dela, o filhinho que não tinha 1 ano ainda dela. E ela ficou terrível, ela ficou aterrorizada, ela estava entrando em depressão por causa disso, com medo do menino dela morrer qualquer hora, da criancinha dela morrer qualquer hora. Aí o marido dela veio me perguntar e eu fui e falei para ela, olha, Deus não age dessa forma. E ainda mais, Deus não vai fazer isso. Não é dessa forma que Deus trabalha. E Deus não quer que você venha ser membro da igreja dela, venha fazer parte do grupo religioso dela. O que Deus quer é que você creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Você venha fazer parte da igreja dele, do grupo de salvos, remidos e lavados pelo sangue dele. Não é a igreja dela, o grupo religioso, né, dela lá, dessa pessoa. Ela falou para mim, então você acha que ela está errada? Eu falei assim, eu acho não, eu tenho certeza. E hoje em Deus não existe profetas nesse sentido hoje. Resultado da história, vou encurtar a história, tem outras coisas que aconteceu, mas resultado da história. Graças a Deus a criança está grande, já deve estar aproximadamente com 10 anos, ela teve uma outra criança, um outro filho, graças a Deus. Infelizmente o marido dela veio a falecer, o marido dessa jovem veio a falecer, né, devido a uma enfermidade que ele veio adquirir, mas está ela com seus dois filhinhos, graças a Deus. Então isso não é profecia. Isso é terror, é meio de aterrorizar as pessoas, para as pessoas ir para o grupo religioso e aumentar a receita desses grupos religiosos, entupir os seus líderes religiosos de dinheiro. Então, toma cuidado com isso. No sentido bíblico da palavra, o pregador e o ensinador da palavra de Deus hoje, ele faz a função de profeta, porque baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ele traz mensagens que exortam o povo, né, em relação ao pecado, a necessidade das pessoas reconhecerem o seu pecado, de arrependerem. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, de vir a crer e serem salvos, terem os seus pecados perdoados. Aqueles que já são salvos, né, mas vivem suas vidas em desobediência à palavra de Deus, a acertarem suas vidas para que Deus não as discipline, né? E pregamos as profecias, ensinamos as profecias que estão nas Escrituras Sagradas. E são profecias que vão se cumprir, né? Que se cumpriram e vão se cumprir. Então tem profecias na Bíblia que já se cumpriram. Tem profecias na Bíblia que estão se cumprindo. E tem profecias na Bíblia Sagrada que irão se cumprir. Alguém fala assim, mas em relação à igreja, as 7 cartas às 7 igrejas ali são profecias. E elas estão se cumprindo. Nós estamos no período da Laodiceia, período de apostasia, período onde a maioria dos crentes, daqueles que se dizem crentes, não vivem vidas realmente consagradas e dedicadas ao Senhor, vivem uma vida morna. Não tem utilidade para o Senhor. E o Senhor tem disciplinado a sua igreja por causa disso. Nós falamos isso no último estudo que dizemos, né, que falamos sobre a igreja de Laodiceia. Então é isso, tem profecias que elas estão se cumprindo, e tem profecias que vai se cumprir só depois do arrebatamento da igreja. Então, agora, você quer um texto bem claro sobre isso? Vamos lá em Apocalipse novamente, capítulo 22, versículo 16, versículo 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que
Presta atenção nisso. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer coisas das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelações, ele conclui a revelação de Deus para o homem. Tudo que é necessário, tudo que precisa, que o ser humano precisa ouvir a respeito de Deus e a sua vontade para com o ser humano, está registrado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, como que Deus fala com o ser humano hoje? Deus fala através da Bíblia, através da sua palavra. Ah, mas e aqueles que não sabem ler? Então isso é a responsabilidade daqueles que leem, daqueles que estudam. Deve falar aquilo que está escrito, como está escrito, visando principalmente a ajudar essas pessoas que não têm condições. Mas só que elas também podem aprender a ler, tá? Uma pessoa pode aprender a ler. Eu já ouvi de pessoas que aprenderam a ler em idade velha. Mas eu já ouvi falar de pessoas que aprenderam a ler em idade bem, 50, 60, 70, 80 anos. Eu já ouvi falar de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Pessoas analfabetas, não sabiam ler, tiveram contato com o Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo, compraram a Bíblia, e as pessoas da sua família, mas você nem lê, sabe? Ah, mas eu vou aprender. Eu vou ler a Bíblia e vou pregar. E aprenderam, e se tornaram pregadores, e grandes pregadores. E as pessoas perguntavam para eles, qual o curso de teologia que você fez? Não, eu nunca fiz curso de teologia. Na realidade, eu não tenho nem a primeira série direito. As pessoas ficavam assustadas. Como é que pode? É um milagre. Mas já havia acontecido isso. Devemos pregar e ensinar aquilo que está escrito. Como está escrito. A gente não pode acrescentar nada. Ou seja, não tem nada na Bíblia que está faltando. Ela é perfeita, completa. Completa. O que Deus precisa falar conosco, Ele vai falar pela Bíblia, pela sua palavra. E se alguém faz isso, se alguém acrescenta, as pragas que estão escritas nesse livro virá sobre a pessoa. Olha a responsabilidade que os pregadores e ensinadores, que hoje exercem a função dos profetas do tempo do Velho Testamento, têm. Eu tenho essa responsabilidade. Se alguém tirar quaisquer palavras, se alguém não tem nada na Bíblia que é supérfluo, que está ali à toa, todos os textos, está tudo ali, tem ensinos, tem instruções, precisa ser valorizado, precisa ser estudado, precisa ser meditado, precisa ser compreendido. Cada coisa no seu devido lugar, como temos estudado, manejando bem a palavra da verdade, mas tem de ser valorizado. A Bíblia está completa. O que Deus tem para falar comigo e com você vai falar pela Bíblia. Então, no sentido bíblico de como era um profeta no Velho Testamento, não. E nem no Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento. Não existe profetas nos dias de hoje. E Deus vai vir, vai revelar-se para eles, vai falar através de sonhos, vai falar através de visões? Não. O que eu e você precisamos está nas páginas das Escrituras Sagradas. É só nós orarmos, lê-la, meditá-la e aprender com ela. E Deus vai falar conosco através dela.